Iago, nós vamos para 2, tá, meu amor? E a 2 está falando assim, ó. O que aconteceu à revolta da vacina? Hã? O que foi que aconteceu, gente? Porque a população mais pobre não recebeu nenhum esclarecimento sobre a vacinação e, além disso, os boatos da imprensa contribuíram para o medo. Né? Então, vamos lá. Vamos colocar. A maior parte da população... Iago, essa é a 2. Espera aí, deixa eu colocar a 2 aqui direitinho para o Iago. Não sabia. Nossa, o Gabriel tá entrando toda hora, gente. Gabriel, você toda hora tá saindo e entrando, Gabriel. É porque a minha internet tá travando, eu não tô conseguindo ouvir nada. E também as mensagens não estão chegando, tá tudo muito fraco a internet. É só esperar o ar. Mas o notebook Não tá travando. sabia. Eu quero uma vacina e ficou descontente com a reforma sanitária de Oswaldo Cruz. Ô, prof, Oi. pode mandar a do SUS pra mim? A do SUS. Ah, agora não dá. Eu tô digitando a 2 já, Gabriel. Mas depois você manda? Tá. Roberto, pode ser. Funcionários da saúde nas casas para a retirada do lixo. Retirada de lixo, não é do lixo. Pulverização de veneno e aplicação de vacina. Aí está a 2, gente. Tá? Eu vou colocar ali embaixo, mas eu não quero que vocês copiem, eu vou colocar Gabriel, tá? É só para o Gabriel. Prof, a Dornella já mandou. Já mandou? Já. Obrigado. Obrigado, Dornelas. De nada, prof. Gente, a Lina 3 está falando assim, sobre a saúde pública no Brasil, assinale a alternativa correta. Parem um pouquinho, a prof vai fazer a leitura e vocês vão me falar qual que é a alternativa correta. A, o SUS foi criado durante a reforma sanitária de Oswaldo Cruz? Não, né? B,
Constituição de 1988 prevê direito e atendimento médico gratuito apenas aos contribuintes da Previdência Social? Sim ou não? Sim. Sim, né, prof? Não. Sim. Não. Não. Não, gente. É previsto por lei que o Estado tem o dever de garantir a todos condições básicas para a manutenção de uma boa saúde? Sim ou não? Sim. Sim. Apenas em 1998 passou a existir atendimento médico gratuito a todos? Não, né? Só é a C que é correta. Então, marca um X lá na C, ok? Tá. Sim. Cadê meu lápis? Você está aqui. Ó, a hora que terminar de escrever, quem vai ler esse texto, cortiços do século XIX sobrevivem em meio à modernização do Rio, vai ser a Carolina, tá? Carol, você que vai fazer a leitura. Ok, mas eu tô copiando a 2, tá? Sim, pode copiar, termina lá. Pronto, eu vou começar a ler, tá? Tá, pode começar, amor. Cortiços no século XIX sobrevivem em meio à modernização do Rio. Enquanto discutem aspectos modernizantes da vida nas cidades, uma moradia típica da segunda metade do século XIX sobrevive em algumas partes do Rio.
equilibrando-se entre suas propriedades, dificuldades e a cultura de seus moradores. Os cortiços são sinônimo de simplicidade e de precariedade, pobreza mesmo em muitos casos, mas por suas características únicas, ajudam a manter uma cultura de solidariedade com seus equipamentos coletivos e uma propriedade que contrasta com a impessoalidade de outros moradias. Tá? Então, gente, em qual contexto da história do Rio de Janeiro os cortiços foram destruídos? Hã? Durante a reforma sanitária e urbana? Muito bem, você já viu lá, né? Eu não sei de Então, nada. Então, aí está, ó. Durante a reforma sanitária urbana, no governo de Rodrigues Alves, no início do século XX, foi decretado bota abaixo, né, para os cortiços. Eram locais sem higiene e saneamento básico, colaborando para a proliferação de doenças. Além disso, muitos ficavam no centro da cidade e, de acordo com os governantes da época, dificultavam as ações de modernização urbana da cidade, tá? Então, é aquilo que a prof já havia falado antes para vocês. Os cortiços, eles, infelizmente, como as pessoas da época não se preocupavam muito com a limpeza, como as pessoas da época não se preocupavam muito com a limpeza de ruas, da cidade em si, né, e do local onde elas viviam, acabava que ali naquele local se proliferava muitos insetos, né? Tipo ratos, baratas. Então, Sim. você pode mandar de novo a da página 134? Tá, vou mandar. Tá aí. Conseguiu visualizar? Sim. Ok. Então, como eu estava falando, gente, então, aquilo ali acabou preocupando, né, o governador da cidade do Rio de Janeiro, que na época era Rodrigues Alves, né, e aí, então, o que ele fez? Ele decretou que tinha que demolir tudo, e aqueles que não deixavam entrar nas casas, ou seja, não tinha essa questão de não deixar, eles entravam, mesmo que à força, para fazer, no caso, passar veneno, né, e tudo isso. Então, por isso, com a demolição desses cortiços, muita gente teve que migrar dali do centro da cidade do Rio de Janeiro e ir para os morros, né, nas encostas. Então, isso acabou acontecendo e, devido a isso, hoje a modernização, né, da urbanização do Rio de Janeiro, né, como é hoje, no caso, tá bom? Aí a Lina B diz assim, de que maneira a derrubada dos cortiços colaborou para a desigualdade social? Como que vocês acham que a desigualdade social, de que maneira foi que acabou surgindo a desigualdade social? Eu acabei de falar.
E aí, gente? Hein? A maioria das pessoas que perdeu suas casas foi para a periferia e para os morros. Isso provocou Provocou o quê? Ah, provocou um processo de favelização, ou seja, a criação e o aumento das favelas, tá? Viu? Gente, logo ali em seguida, na 2 está falando assim. Oi, Espera um pouquinho. tá. Prof, Hum, a minha A não coube tudo lá naquelas linhas. Daí eu posso fazer o resto no caderno? não tem como colocar do ladinho na apostila? Não coube, Fazer eu uma já flechinha fiz indicando para onde. aqui Oi? eu já fiz embaixo daquela, em cima da B e um pouquinho do canto assim. Tá, tudo bem.
Caiu, Iago? Caiu sua internet, querido? E aí? Eduardo, você caiu? A internet caiu. Ô, prof, a internet caiu. Agora volta. Tá bom, amor. Já a prof vai colocar as... Qual foram as perguntas que você não fez? A B e a 2. Tá, a prof já vai estar colocando, tá? A 2 está aqui e a B a prof vai colocar agora. Consegue visualizar, meu amor? Sim. Tá. Eduardo, você continua aí, Eduardo? Sim, prof, mas eu não sei se vai dar de terminar a aula, meu celular tá 3%. E por que você não pega o seu carregador rapidão e coloca para ir carregando? Não tem tomada perto de você? Eduardo. Porque minha mãe não deixa eu mexer no celular no carregador. Então baixa mais a claridade. Então, Eduardo, mas Isso. você tem que saber que você tem aula à tarde, meu amor. E aí você tem que estar com o celular totalmente carregado, meu bem. Não, você vai perder matéria. Fica quieto, você não vai apanhar. Ô, prof. Os meus cachorros ouviram os seus latindo, eles vieram tudo aqui no meu pé pra ver quem que era. Olha aqui, ó, quem veio me visitar. Eu vim visitar a mamãe, gente. Eu vim visitar a mamãe. Ai, meu Deus do céu. Eu vim visitar a mamãe, criar... Não, mãe não quer beijo, não. Ela, oi. Você tá com os seus aí, Matheus? Goda. Não dá pra ver. Goda. Oh, meu Deus, que linda, Matheus. É duas. Cala a boca. E tem mais uma. Que ela não tá aqui. Ela tá lá longe. São lindas as tuas filhas, Matheus. É menina ou menina, Matheus? É tudo menina. Tudo menina? Pepe, Mel e aquela ali, agora. Legal. Os cachorros estão me atacando. E atacando umas às outras. Vamos lá, gente. Vamos acabar de copiar. Nós continuarmos. Sim, terminei, prof. Ótimo, perfeito. Quem mais? Eu. Muito bem, Matheus. Muito bem, Vitor. João, oh, muito bem, gente. Muito bem. Então, gente, ó, ali era para analisar a charge e responder, né? Qual seria a sua crítica em relação à saúde do Brasil? Eu dei a minha sugestão de resposta, tá? Lá na 2.
tá? Então, a minha sugestão de resposta foi o baixo investimento em saúde pública diante das necessidades da população, né? Por exemplo, sabe por que eu dei essa resposta, gente? Por que eu achei que era bacana falar sobre isso? Porque eu vejo no jornal todos os dias sobre essa questão aí do coronavírus, né? Que não tem mais leitos disponíveis nos hospitais, não tem mais UTI, não tem mais isso, não tem mais aquilo, não tem medicação. Então, eu achei por bem falar isso, né? Falar sobre o baixo investimento em saúde pública diante das necessidades da população. Porque, veja bem, olha, parece uma realidade nossa, né? De hoje. Se vocês prestarem bastante atenção na charge, a charge está dizendo assim, doutor, eu estou com falta de ar, viu? Esse coronavírus, ele provoca falta de ar também, né, gente? Aí o doutor fala assim, só? Pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento e falta de verbas. Então, gente, eu acho que nada mais do que justo, né? Não acho, eu tenho certeza, nada mais justo nós falarmos sobre o que nós estamos vivendo hoje. E, infelizmente, quando você liga a televisão para você assistir um jornal que só se fala disso, então nós nos deparamos com essa situação. E parece que essa charge veio a calhar, né? Então, eu achei assim que infelizmente, os investimentos são insuficientes na saúde pública, né? E os seus impactos acabam na vida da população, de uma forma ou de outra, né? Então, nós vamos pagando por isso. Oi. Por exemplo, a gente aqui em casa, na hora do almoço, assistimos o MT1, né? Que é o Jornal do Mato Grosso. Daí, ela estava falando que tinha um homem que estava quase morrendo por conta da Covid-19 e não tinha lugar nem particular, nem no público. Então, gata, é sobre isso que eu quero dizer para vocês. Eu acho assim, eu acho que nós, os nossos governantes, eles deveriam estar mais preparados para isso, né? Mas, infelizmente, não é o que acontece, né? Então, vamos lá para a última página do terceiro capítulo, que é a 135. A número 3, está falando assim, nesse período, muitas charges e gravuras foram feitas sobre a reforma sanitária e a consequente revolta da vacina. Então, aqui vocês vão observar algumas delas, né? Olha só, essa primeira charge ali, depois tem a segunda, né? Que é uma flecha, né, no braço de muita gente ali, é o espeto obrigatório, né? Aí, logo aqui embaixo, nós temos uma briga bastante grande das pessoas, né? Os ricos contra os pobres, parece, né? Só um momento. Então, fica bem difícil, né? É uma situação bastante complicada. Aí, aqui está falando assim, você acha que essas charges contribuíram para a população ficar com mais medo da vacinação? Por quê? Sim. Sim, né? Sim, Vitor, realmente. Sim, tá? E tá falando assim, pois a vacinação como uma coisa ruim e dolorosa, né? Ele está falando assim, eu particularmente, gente, vou falar sobre um pouquinho do que eu penso, né?
Por exemplo, quando surgiu a vacina contra H1N1, eu não sei se vocês se lembram, se é da época de vocês, mas tivemos muitos problemas no começo, quando as pessoas começaram a ser vacinadas. As pessoas diziam que ficavam piores quando tomavam... Porque a vacina da gripe lá, dessa gripe, que é H1N1, ela é o vírus do próprio resfriado, né? Da própria gripe. Então, quando a pessoa é vacinada quando já está resfriada, por exemplo, acaba piorando a situação, né? Porque você já tem um vírus no teu corpo. Aí você vai lá, faz a vacina e você acaba ficando pior ainda, não é mesmo? Então, as pessoas diziam que essa vacina estava matando os velhinhos. E não é porque, infelizmente, tomavam a vacina já estando resfriados, tá? Então, é isso aí. Aí, no quarto capítulo, nós vamos ver sobre mobilidade urbana, tá bom? Eu vou baixar aqui para que nós possamos estar visualizando. Ó, aqui está falando sobre mobilidade urbana. Nós temos algumas mobilizações aqui. Como são chamadas essas questões aqui? Protestos, né? Quem está cantando aí, por favor, feche o microfone para cantar. São protestos. Quando as pessoas... vocês lembram aquela paralisação dos caminhoneiros? Sim. Lembram quando... Sim. Então, aquilo são protestos para melhorias, né? Olha aqui, ó, bloco de lutas pelo transporte 100% público, né? Aí temos aqui mais uma... que está falando assim, lá embaixo, ó. Tarifa zero. Então, vocês acham que essas pessoas estavam se mobilizando por quê? Você consegue identificar qual era a causa desses protestos? Falta de saneamento básico. Falta de saneamento básico? Transporte público. Melhorias. Transporte público, muito bem, tá? Que Eles não se era mobilizaram porque as tarefas do transporte público estavam muito elevadas. Então, é transporte público, tá? Essa é a 1. A 2, você já ouviu reclamações sobre os transportes públicos em sua cidade? Não, né, gente? Porque nós não temos transporte público em nossa cidade, correto? Sim. Então, vocês vão colocar, ó, não, porque não temos transporte público em nossa cidade. Ui. Gente, você acha que esses problemas no sistema de transporte prejudicam outros serviços públicos? Sim. Sim, provo, porque a pessoa vai ir até o trabalho dela, vai ter que ir de a pé, né? Exatamente, né? Então, provavelmente vai acabar prejudicando, né? Então, você acha que sim? Sim, o que mais que eu vou colocar?
Sim, pois dificulta o transporte, dificulta a locomoção. A outros lugares, né? A qualquer lugar, ou a qualquer outro tipo de lugar, né? Vamos lá. Aqui nós temos, para início de conversa, se é público, por que a gente paga? Boa pergunta, né, gente? Se é público, por que pagamos? Para o governo, Ô, prof, Hum. eu sempre tive uma dúvida. O dinheiro que pagamos nos transportes públicos, eles vão diretamente para o governo? Não entendi. Eu estava tentando... O que você perguntou, gata? O dinheiro que nós pagamos nos transportes públicos, vão diretamente para o governo ou vão para outro lugar? Não. Não é não, gente. É só parte dele. Ó, você já percebeu que o transporte público em nosso país é pago por quem o usa? Isso acontece porque normalmente empresas privadas são... Peraí. Perdão. Isso acontece porque normalmente empresas privadas são contratadas pelos governos para oferecer esse serviço. Assim, uma parte dos custos de veículos, como ônibus e trens urbanos, é paga pelos governantes com o dinheiro público. E a outra parte é cobrada dos usuários, ou seja, de qualquer forma, são os cidadãos que pagam, tá? Então, nós pagamos os impostos, nós pagamos, no caso, você viu, olha só a aglomeração de pessoas dentro desse trem. Isso aí é dentro de um trem, em São Paulo, de um metrô, eu acho, né? Gente, infelizmente, tudo somos nós que pagamos. Os governantes, eles contratam uma empresa para estarem fazendo esse serviço de transporte, correto? Ou seja, a empresa vai fazer eles vão fazer uma licitação e quem ganhar a licitação vai acabar fazendo esse trabalho, ok? E então, eles têm que pagar para essas empresas. Se eles têm que pagar para essas empresas, nós temos que pagar para utilizar. Então, se é serviço público, por que a gente tem que pagar, gente? Aí, logo aqui embaixo, nós temos a revolta do Vintém. Bem antes das manifestações de 2013, que você pôde ver na introdução do capítulo, aconteciam protestos devido aos preços, aos maus serviços na área dos transportes, tá? Em 1879, ocorreu a revolta do Vintém, no Rio de Janeiro, contra a tarifa dos bondes para o ano seguinte, que seria de um vintém, que era uma moeda de cobre, tá? Eclodiu um movimento para que Dom Pedro II acabasse com a taxa. Foi desarticulado, mas a população exerceu pressão sobre o governo até que a tarifa fosse retirada. Gente, então é assim, muito provavelmente, na época, né, antes de nós termos esses novos governantes aí, que nem falaremos sobre a corja, parece que era um pouco diferente, né, a situação. Deixa eu ver, alguém está pedindo para entrar aqui? Não. Pensei que tinha alguém pedindo para entrar, mas não tem. Então, gente, ficou que hoje
as pessoas foi colocada, é uma lei, você tem que pagar, e infelizmente nós não temos como sair fora disso, tá? É a mesma coisa nós pagarmos energia elétrica, nós pagarmos iluminação pública, né? Além da energia a qual nós gastamos, nós temos que pagar a iluminação pública, nós temos que pagar ICMS, são custos que lá mais na frente vocês vão estudar sobre isso. Então, gente, infelizmente, no Brasil é assim, tá? Então, hoje em dia, muitas reclamações da população são em relação à má qualidade desse serviço, principalmente em grandes cidades, tá? Longas esperas. Gente, fechem o áudio, por favor. Longas esperas, superlotação, atrasos e motoristas que não param quando passageiros solicitam embarque ou desembarque são algumas das insatisfações dos passageiros. Algumas cidades têm conseguido melhorar seu sistema de transporte coletivo com maiores investimentos em infraestrutura, como é o caso de Curitiba. Curitiba é uma cidade modelo, gente, tá? Então, não há muito o que se falar, mas ainda assim se tem o que falar. Eu vejo assim, sobre essa questão aí, igual ele falou assim, atraso e motoristas que não param quando os passageiros solicitam um embarque ou desembarque. São motoristas os quais não estão preparados para estar ali. Porque se nós estivermos preparados, se nós estivermos devidamente preparados para uma situação, nós vamos conseguir exercer essa situação sem problemas, né? Por exemplo, a minha questão, eu sou professora. Se eu não estiver preparada para exercer essa profissão, de que adianta eu estar com vocês? Vou somar alguma coisa com vocês? Vou ajudar vocês em alguma coisa? Não. Se eu não puder, por exemplo, quando vocês me fazem uma pergunta, se eu não puder sanar essa dúvida que vocês têm ou seja, dar uma resposta para vocês, uma resposta que seja à altura da pergunta a qual vocês estão fazendo, eu não estou preparada para estar com vocês, tá? Então, isso, infelizmente, nós temos muito, em muitos lugares, não só os motoristas de ônibus. Nós temos, eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, lá no CRAS, tá? Tive situações lá a qual teve uma pessoa que é mãe de um de vocês aí, aluno, né, que teve que, assim, que se... tomar a frente, né? Porque essa pessoa, não a mãe da pessoa a qual eu estou falando. A mãe da pessoa a qual eu estou falando foi muito gentil comigo, me ajudou no que eu precisava, não só eu, quanto a minha irmã e meu cunhado, mas teve a outra pessoa que estava no seu devido setor, que infelizmente era uma pessoa que não estava preparada para estar lá, tá? Então, assim, não é só... em ambientes públicos, não é só em ambientes, por exemplo, de trânsito, né? Nós temos isso em vários outros lugares, tá? Você utiliza ou já utilizou o transporte público do seu município? Não temos, né? Então, não utilizamos. Se sim, conte para a turma como foi a experiência e o que você achou da qualidade de serviço prestado. Então, gente, nós, infelizmente, nós não temos muito o que falar sobre essa questão, mesmo porque nós não temos o transporte público em nossa cidade, correto? Só para encerrar, eu vou estar lendo ali essa página 139 para vocês. Carro ou ônibus? Sim. A pessoa tem que pagar o alimento, tem que pagar o que vai beber. Tem que pagar energia, tem que pagar transporte. Água. Tem que pagar tudo. Nós temos que pagar até para andar na rua. Porque se nós quisermos asfalto, nós temos que... Não. Oi? O capítulo de história é muito pouquinho. É pouquinho? Olha para trás, tem pouquinhas folhas. Então vamos deixar, tá? Não vamos fazer essa leitura, não. Vamos só discutir um pouco sobre o assunto e não vamos fazer essa leitura. Gente, então, como estávamos falando ali, eu e o Matheus, né?
essa questão ali de termos que pagar, você vê, por exemplo, nós pagamos todos os anos, nós temos que pagar o quê? IPTU. É sobre o terreno onde nós temos construído nossas casas. E olha que tem sido bem salgado os IPTUs. Esse ano, particularmente, o meu veio 1.000 e lá vai pedrada, gente. Coisa que vinha R$300. Então, infelizmente, a cada dia que passa, as coisas vão encarecendo cada vez mais. E nós, se nós quisermos sobreviver em este mundo, nós temos que obedecer às regras. Não é mesmo? Eu não sei o nome, mas eu sei que todo mundo tem que pagar. gosta do carro delas. Para quem tem carro ou moto. Nós temos o ICMS, né, para pagar. Sim. Nós temos aquela questão de todo ano ter que pagar o seguro do carro, IPVA, né? Então, tudo, gente, até da água que nós tomamos, nós pagamos. Por mais que, mas é água pública. Pública não. Nós pagamos pela água que nós consumimos. Tudo, gente, tudo. Eu acredito, até para dormirmos, termos um sono tranquilo, a gente tem que pagar. Porque se nós quisermos ter um sono tranquilo, nós temos que ligar o ar-condicionado, não é mesmo? Infelizmente. Até se quiser sentar na rua, ficar de boa, tem que pagar. É os cidadãos que pagam a polícia, né? Com certeza, somos nós. Na realidade, eu acho que o governo nem paga as coisas. Acho que é a gente que paga. Deixa eu só parar a gravação e aí a gente pode falar um pouquinho mais, se vocês quiserem.